A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e mais uma vez estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Daqui a alguns instantes você vai assistir a mais uma parte da mensagem que começamos a veicular ontem. Hoje é terça-feira e eu creio que o Senhor já tem falado, o Senhor tem inspirado os corações, o Senhor tem se manifestado através daquilo que flui do altar da nossa igreja. Mas eu quero compartilhar com você, em alguns poucos minutos, algo que é de suma importância para a nossa vida diária. Ontem, como segunda-feira é o dia do nosso culto de oração, e eu sempre trago uma palavra a respeito de oração, eu falei sobre pedir com sabedoria, pedir aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente nós precisamos para a nossa vida. O apóstolo Tiago ensina primeiro a pedirmos sabedoria, que está lá em Tiago 1, e no capítulo 4 ele fala a respeito das orações que não são atendidas, porque as pessoas pedem mal, pedem para esbanjar em seus próprios prazeres. E outra questão que eu quero abordar hoje, ainda usando as palavras tão sábias do apóstolo Tiago, é algo que tem impacto direto na nossa vida diária. Semana passada falei um pouco a respeito desse assunto, mas compreendendo que a carne humana é algo muito forte, que precisa ser diariamente dominado, precisa ser diariamente controlado, e para isso nós precisamos buscar ao Senhor, ter a nossa vida de intimidade, a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo. Eu quero falar mais uma vez a respeito do impacto que as nossas palavras têm na nossa vida. Porque se o apóstolo Tiago disse que muitas vezes nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal, significa que não estamos usando a nossa língua corretamente, não estamos falando de forma agradável ao Senhor, não estamos falando aquilo que deveríamos falar. E ele fala a respeito desta questão da língua, da boca, como sendo algo muito sério na vida de um cristão. Uma pessoa que se diz evangélica, seguidora do evangelho, que conhece a graça de Deus, não pode permitir que os seus lábios falem dolosamente, falem equivocadamente. É claro que todos nós estamos sujeitos a erros, é claro, mas isso é algo que precisa ser trabalhado diariamente nas nossas vidas, não só em relação ao aspecto da oração, como em todos os momentos na nossa vida, porque estamos lidando com pessoas o tempo inteiro e estamos falando, as mulheres principalmente falam muito, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Será que as nossas palavras têm sido abençoadoras? Será que nós temos sido sal e luz nesta terra? Temos sido diferencial? Veja o que o apóstolo Tiago diz aqui em Tiago, capítulo 3. Ele diz assim no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Somos humanos, não é verdade? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, ou seja, as suas atitudes. Ele diz no versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A Bíblia sempre coloca a nossa vida, tem umas analogias aqui bíblicas muito interessantes. Nós poderíamos comparar a nossa vida a um barco.
todos nós sofremos ventos, tempestades, passamos por situações muitas vezes avassaladoras, aparentemente destruidoras, mas veja o poder da língua. Se você tem uma boa língua, se você tem boas palavras, se a sua confissão é correta, você passa pela tempestade, mas você é levado até o porto seguro se você tem confiança. Se você sabe para onde está indo, se você consegue dominar o seu leme, que aqui o apóstolo Tiago compara com a nossa língua. Ele diz no versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, pessoas que têm o conhecimento, e se você não tem, você deve buscar, porque isso vai ser o diferencial na sua vida. Nós precisamos dominar a nossa língua. Precisamos conduzir a nossa vida de forma correta, e isso nós fazemos principalmente através das nossas palavras. Quantas famílias já foram destruídas por causa de palavras amaldiçoadoras? Quantos casamentos já acabaram porque as pessoas não se controlavam, não dominavam a sua língua? Quantas pessoas já foram demitidas, mandadas embora do seu trabalho, tiveram problemas seríssimos por causa das palavras? Então isso não é algo simples, isso é algo muito complexo e que precisa ser observado por nós. Então, o nosso apóstolo está pregando ao longo deste mês de março a respeito de provisão, a respeito do Deus da abundância, como a Bíblia nos mostra que nós temos direito a uma vida abençoada, mas para que nós alcancemos todas essas promessas para as nossas vidas, precisamos, com sabedoria, dominar a nossa língua. Preste atenção. Esteja atento naquilo que você vai falar hoje. Esteja atento no que você tem falado com as pessoas ao seu redor. Porque o que a Bíblia diz não é mentira, é verdade. O que a Bíblia diz se cumpre. E nós, como bons observadores da palavra do Senhor, precisamos viver esta palavra. O apóstolo Tiago disse, ou você é uma fonte doce, ou você é uma fonte amarga. Nós não podemos enganar a Deus. Então, Deus que sonda o coração e que conhece as nossas vidas, Ele quer que você seja uma fonte de água doce a jorrar. Amém? Amanhã às 7h30 nós vamos ter mais um encontro, seminário Casa sobre a Rocha, uma mensagem poderosa, uma mensagem que certamente vai lhe proporcionar o maior vocabulário bíblico para que você possa ativar a sua confissão, e nós aguardamos por você. Rua Maricá, 320 Campinho. Acesse também o nosso site e lá você encontrará todas as informações a respeito do nosso ministério. Tivemos uma convenção maravilhosa. É importante que você acesse também no nosso site, assista as mensagens, receba instruções da parte de Deus para a sua vida e cresça sempre, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Fique agora com a mensagem da graça de Deus com o apóstolo Miguel Ângelo e até amanhã. Graça e paz. Fugindo das dívidas. Não se esqueça que o Deus da Bíblia, a quem nós servimos, é um Deus de milagres. Então ele disse, vem a mim, eu vou te aliviar. Quer dizer que Deus não quer sobrecargas que levem ao cansaço. A pessoa às vezes diz, meu Deus, eu estou cansado, a minha vida não muda. Parece que o vento nunca vem a meu favor. Ele disse, eu vou te aliviar. E ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Ele disse, o meu jugo. E aprendei de mim. Isto é o que eu quero lhe passar
cada vez que eu subo a este altar, é que você aprenda de Jesus. Nós aprendemos muita coisa na escola, na faculdade, na família, com os amigos. Ele diz, não, aprenda de mim. Quer dizer, quando você aprende com Jesus, você tem descanso, você tem a possibilidade, a mudança, a alternativa, o escape, a porta, o milagre. Se eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 diz, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E o que esta palavra jugo quer dizer? Canga. Canga que está sobre o pescoço do boi, e que o lavrador ara a terra, controlando através da canga. Quer dizer que diz, o meu jugo é suave. Ele diz, não pode um crente ter uma canga pesada, toda a vida, sempre quebrado, sempre mal, sempre endividado. Ele diz, o meu fardo é leve, não pode ter canga, não pode ter sobrecarga. Você pensa o quê? Quantas pessoas eu já atendi no meu gabinete que dizem, ou Deus resolve ou me mato. Eu ouvi isto muitas vezes. Eu achava até em certos momentos que eu não tinha nem capacidade de ouvir as pessoas dizerem isso. Porque o indivíduo intimidado com as questões das dívidas, quando a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então nós temos que aprender de Jesus. Por quê? Porque ele tem o caminho, ele tem a esperança. Então eu quero dizer logo no início, dívidas não são o fim da vida. Você tem que aprender que dívida é uma enfermidade desastrosa, mas não é o fim. O cristão, quando está enredado com problemas financeiros, é porque ele não tem uma relação boa nem com Deus, nem com a Bíblia. Porque não é Deus que falha. Ele diz, aprenda de mim. Somos nós que falhamos. Por isso a igreja tem obrigação de orientar as pessoas para que não caiam nesta armadilha do diabo, que é a questão das dívidas. Então, prosperidade é o fim da maldição das dívidas. E você sabe, só sai da maldição da dívida quem é fiel ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor. Porque senão a dívida se torna algo desastroso, enfermo. Então vamos pensar. Jesus curou doentes, levantou mortos, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, perdoou pecados, trouxe a salvação. Por que razão ele não teria uma saída para a questão das dívidas? Por que razão ele não teria um caminho para a pessoa que está desempregada? Então nós temos que confiar em Deus. Ele é capaz de transformar a vida cheia de dívida, cheia de desespero, numa vida abençoada e próspera. Diga, eu creio nisso. Então nós vamos orientar, porque olha qual é o propósito do que Deus diz em relação às questões financeiras. Você sabe, a Bíblia tem mais de 2.000 passagens, Deus tratando das questões materiais, financeiras. Claro que você sabe, infelizmente, o mercado que se transformou, a maioria de lugares tem placas dizendo que são igrejas, se transformou num grande mercado, uma fonte de renda. Isto é maligno, isto é diabólico. As pessoas depois deixam de acreditar em Deus pelo descrédito de algumas pessoas que estão à frente dos ministérios. Então olha o que Jesus diz através de Deuteronômio, versículo capítulo 28, 12 e 13, assim. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra em seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Depois ele diz, olha, tu emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Então,
Deus não quer dívidas. Isto é claro na Bíblia Sagrada. Porque há coisas que você pode tomar emprestado para uma compra de uma casa, um veículo que você vai usar para o seu bem-estar ou para o seu trabalho, enfim. Mas há coisas que você toma emprestado por um gasto equivocado. É aí que entra o problema. Então ele disse, olha, você vai emprestar, você não vai tomar emprestado. Ora, ouça o que a Bíblia diz no versículo de número 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Cabeça é o que tem prosperidade. Cauda é o que tem dívidas. Cabeça e não por cauda. E ele disse, só estarás em cima só, reinando e não por baixo. Agora, veja o que a Bíblia diz. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e para cumprir. Então, por que as pessoas andam enredadas com um monte de questões de dívidas? Porque as pessoas não obedecem ao que Deus ordenou. Deus ordenou, é uma ordem, é um mandamento. Ele disse, olha, você vai ser cabeça, você vai estar por cima, você vai emprestar, mas ouça, Deus estabelece regras, não é o homem que estabelece regras. Entende, Afonso, pastor amado? Não é o homem que estabelece regras. São as regras de Deus. Ele diz, se obedeceres aos mandamentos que hoje te ordeno. É para guardar, é para acreditar, é para botar no coração e é para cumprir. Então, são as bênçãos pela obediência ao Senhor. É a chuva que vem sobre a terra. O que é chuva sobre a terra? É bênção nos negócios, é bênção no dinheiro, nas transações, sabe, nas realizações. Chuva a tua terra, abençoar a obra das tuas mãos, a bênção do trabalho. Depois ele diz aqui no versículo de número 14, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Não te desvie, há um foco. Infelizmente, você sabe, eu digo isso com muito respeito, falo isso como professor, como pastor, como advogado. Infelizmente, este assunto é tão maltratado pelos grande parte dos ministérios. O Senhor disse, olha, não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem sigas outros deuses, não sigas outras inspirações. Não é lá, não, mas se eu puser um charuto do preto velho, que charuto de preto velho? Sim, pastor, mas se eu acender uma vela, não pode ser a outros deuses. Você já tem Jesus como a tua luz. A tua luz, você não precisa de acender vela. O Senhor diz, não sigas outros deuses. Não os sirvas. Não sigas outras direções, outras inspirações. Ele disse, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Então, você sabe, ser cauda está por baixo, estar endividada, estar desempregado. Ser cabeça está por cima é ter uma vida abençoada. E eu disse esta manhã, isto se constrói. Isto se constrói, é uma decisão. Lembra o que eu disse há pouco? É como você pegar um punhado de areia todos os dias. Todo dia. Você, as tantas, começa a ter um monte. Se você segue as instruções de Deus e joga as instruções de Deus, um punhadinho todos os dias na tua vida, você tem um arcabouço, você tem uma estrutura financeira. Então, olha o perigo das dívidas. Antes de entrarmos na situação prática, olha o que diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina, e o que toma emprestado é servo. Eu me recordo, há pouco tempo, uma senhora, pouco tempo não, já tem um tempo, nos procurou dizendo, eu precisava que a igreja me emprestasse 40 mil reais. Minha irmã, mas isso aqui não é um banco.
Igreja, você tem que trazer, não pode tirar. E ela disse, não, é que eu pedi a um agiota e ele agora está me ameaçando de morte. Está aqui. O rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo, é escravo. Então, ouça, não há como fracassar, não há como gerar dívidas se você segue a palavra. Ele disse, olha, você vai ter para emprestar, você não tomará emprestado, você só estará por cima, eu abrirei os céus, eu derramarei chuva. Deus disse, agora, obedeça. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não finja que você é crente, seja crente. Que o problema das pessoas que se enredam com um monte de problemas, é que elas muitas vezes fingem que são crentes. Andar só com a Bíblia debaixo do braço não resolve o problema. Tem que andar debaixo do braço, tem que andar no coração, na mente, na boca, na prática. Porque dizia Martin Luther King, fácil submeter o coração e convertê-lo a Deus. O problema é converter a carteira e o bolso. Porque é aí que Satanás anda à volta das pessoas para destruir. Então veja o contrário da bênção, a maldição, 28 de Deuteronômio 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Versículo 44. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, tu serás por cauda. Olha, a maldição da desobediência por seguir o mundo. Eu conheci ao longo da jornada da minha vida, que disse, eu jamais daria um tostão para Deus. Eu jamais daria um dízimo. Só que estas regras, amado, não são alternativas ao ser humano. Deus disse, obedeça, porque elas são ordens minhas. É que as pessoas estão habituadas a ver Deus como Papai Noel. Ele não é Papai Noel. Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, Ele é o Criador, é o autor da vida. Ele disse, eu firo, eu dou saúde, eu elevo, eu abato. Pois você está tratando com Deus. Não é esse Deusinho aí de meia tigela pregado aí fora, meu amado. Não é esse Deus que os homens dizem, Deus tem que respeitar o homem. Ah, é? Ah, não sabia disso. Ora, pois. Você tem que respeitar a Deus. Eu tenho que respeitar a Deus. Obedecer a ordem. Então, muitas pessoas ficam endividadas, por exemplo, por juros extorsivos. Você sabe uma das coisas que leva à desgraça da família? É o cartão de crédito desgovernado. Você sabe, agora cartão de crédito, alguns anos atrás, você entrava numa loja, por exemplo, o empregado olhava e fazia, o que é? Agora eles vêm na rua, você passa no shopping, a pessoa vem, cheira este perfume, não quero, cheira, olha aqui, eles vão atrás de você, compra esta roupa, esta roupa. No passado, eu fartei de levar bronca, entrar numa loja, o empregado está lá, que é? Falei, o que é o quê? Que é o quê? Sabe, havia um maltrato com as pessoas. Hoje, a competição é tão grande, que você passa no bar, shopping, você vê e cheira 50 perfumes, meu amado. Todo lado tem um papelinho com perfume. Então, por quê? Porque as pessoas são induzidas a gastar. Amado, cartão de crédito desgovernado, tem que a igreja orientar isto. Cartão de crédito tem os maiores juros do mundo. Os maiores juros do mundo. Você faz uma compra de R$1.000. Se você só pagar o mínimo, você demora de 3 a 5 anos a pagar o cartão. 3 a 5 anos, conforme a bandeira do cartão. Então, muitas pessoas caem num ciclo vicioso de dívidas. E você sabe, muitas vezes se dobra uma dívida que se pediu inicialmente. Nós temos uma sociedade endividada.
A sociedade brasileira está endividada. A inadimplência é muito grande. E eu acredito, como pastor, que isto é um espírito. Eu chamaria isto o espírito da dívida. Pastor, e como é que ela começa? Começa quando se gasta mais do que se ganha. Os portugueses, meus patrícios, dizem assim: se você só sabe dançar chachado, não pense em dançar uma valsa, porque é muito difícil. Se a sua mão só chega aqui, não queira chegar lá em cima. Sim, mas o meu vizinho, você está sendo invejoso? Porque a inveja é a podridão dos ossos. Eu não estou me mirando em vizinhos, estou mirando na realidade da minha vida, fugindo das dívidas. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.